Olá, turma! Estou aqui de volta para estudarmos nosso último assunto da disciplina de Direito do Trabalho 1 da ACES UNITA, que é o aviso prévio. O aviso prévio é uma verba de natureza trabalhista e sua previsão legal está na CLT. Entre os artigos 487 e 491, vocês encontram as disposições sobre o aviso prévio. Mas ele também tem previsão constitucional. Lá no artigo 7º, quando nós temos lá, elencados os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, está previsto também no inciso 21 o aviso prévio. E extensível aos urbanos, rurais, trabalhadores avulsos, tem direito a esse aviso prévio. O aviso prévio, ele é um instituto inerente dos contratos por prazo indeterminado. Por quê? Porque ele visa aquele efeito surpresa. E ele visa o efeito surpresa para as duas partes do contrato de emprego. E é por isso que o aviso prévio, ele pode ser concedido tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Porque esse efeito surpresa, ele pode ser prejudicial e pode ser verificado para ambas as partes. Então, se o empregado ele tem a intenção de extinguir aquele contrato de emprego sem justa causa, ele tem o dever de avisar previamente o seu empregado dessa intenção seu empregador dessa intenção, para que o empregador possa se preparar, possa pensar como é que vai substituir aquele empregado, possa treinar um outro empregado, enfim. Da mesma forma, quando é a empresa que sem justo motivo pretende terminar essa relação empregatícia sem justa causa, ela também precisa avisar ao empregado para que esse empregado, igualmente, ele possa se preparar, ele possa procurar um novo emprego, enfim. Então, o aviso prévio, ele é aplicável às duas partes. Então, tanto para o empregado quanto para o empregador, e é um instituto típico dos contratos por prazo indeterminado, uma vez que nos contratos a termo ou nos contratos por prazo determinado, a gente não tem efeito surpresa quanto ao termo final do contrato. Por quê? Porque as partes, quando firmam o contrato por prazo determinado, elas já sabem previamente quando aquele contrato ele vai ser extinto. Ele vai ser extinto normalmente, regularmente, pelo transcurso do prazo nele previsto. Então, ele é um instituto típico dos contratos por prazo indeterminado. A natureza jurídica do aviso prévio, a gente pode dizer que ele tem uma natureza jurídica híbrida. Por quê? Porque ele pode ter natureza jurídica salarial ou indenizatória. E a gente vai dizer que ele tem natureza jurídica salarial quando o aviso prévio ele é concedido e de forma trabalhada, ou seja, o empregado ele recebe o aviso prévio, mas continua e vai cumprir o aviso prévio trabalhando os dias para aquela empresa, os dias do aviso prévio para aquela empresa. Ou ele pode ser indenizado quando se recebe o aviso prévio, mas não vai trabalhar naquele período, você vai ser indenizado por aquele período. Então, ele pode ter essa natureza tanto salarial quanto indenizatória. Ele também possui natureza jurídica, a gente pode classificar como receptícia e previdencial. Receptícia, por quê? Porque o aviso prévio, ele só vai operar os seus efeitos quando a outra parte toma ciência inequívoca da sua existência. Ah, Marcela, então isso quer dizer que o aviso prévio ele precisa ser sempre escrito, se existe alguma formalidade? A CLT ela não especifica uma formalidade específica para o aviso prévio, mas já que ele só opera seus efeitos quando a parte toma ciência inequívoca, é importante que isso seja feito de maneira expressa, seja de forma escrita ou até mesmo por e-mail, por uma mensagem de WhatsApp, enfim, mas que a parte ela consiga provar que deu ciência inequívoca à outra
da sua intenção de romper aquele contrato, ok? Nós temos ainda que pontuar aqui as disposições contidas nas OJs 82 e 83 do TST. Essas orientações jurisprudenciais, elas reafirmam o que já tem na CLT, no sentido de que o aviso prévio, ele vai integrar aquele contrato para todos os efeitos legais, inclusive contagem de tempo de serviço. Por isso, pessoal, que quando um empregado ele recebe o aviso prévio, não significa que é naquela data do recebimento que deve constar a sua saída na carteira de trabalho. Não, o aviso prévio, né, seja ele de 30 dias, que é o mínimo, ou mais de 30 dias, a gente vai ver que existe o aviso prévio proporcional, e quando a gente fala do aviso prévio proporcional, eu estou me referindo a um aviso prévio superior a 30 dias, que pode chegar até a 90 dias, ok? Então, esse tempo do aviso prévio vai contar como tempo de serviço normal, e a data de saída daquele empregado na CTPS deve ser a data final do aviso prévio. Então, se o empregado ele recebe esse aviso prévio, por exemplo, né, no dia 1º de junho, recebeu o aviso prévio agora no dia 1º de junho, hoje, e esse aviso prévio ele tem até 1 ano de empresa, portanto foi de 30 dias. A data da saída desse empregado não vai ser 1º de junho. A data de saída desse empregado vai ser, né, no final do aviso prévio, ou seja, depois de contado os 30 dias. Então, lá vai estar anotado na CTPS. Com relação a esses 30 dias que ele vai passar trabalhando agora no mês de junho, ele vai contar como tempo de serviço, vai descontar o INSS, vai ser depositado o FGTS, vai contar para fins de definir, né, o período de férias, o 13º, enfim, vai ser contado para todos os efeitos legais trabalhistas. Então, se o empregado ele tivesse 90 dias de aviso prévio, recebeu hoje o aviso prévio, eu só vou ter a data de saída desse empregado daqui a 90 dias. Então, o aviso prévio, ele vai definir qual é a data de saída desse empregado, que vai ser quando se extingue na sua data final, é que vai ser contado. Então, na OJ 82, ela fala que a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que ele seja indenizado, ou seja, mesmo que o empregado ele não passe esses 30 dias trabalhando, ele receba em pecúnia esse valor dos 30 dias, esses 30 dias vão ser contados para todos os efeitos legais, ok? E na OJ 83 ela vai falar da prescrição, e deixando claro que a prescrição somente vai começar a fluir, a prescrição quinquenal das verbas trabalhistas somente vai começar a fluir a partir da data do término do aviso prévio. Então, aquele prazo, aquela prescrição quinquenal para requerer as verbas trabalhistas, eu só começo a contar a partir da data final do aviso prévio. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessas orientações jurisprudenciais, a 82 e a 83. Nós temos duas espécies de aviso prévio. Nós temos o mínimo, né, de 30 dias, que todo trabalhador tem direito a esse aviso prévio, né, que esteja dentro de um contrato por prazo indeterminado e que esse contrato seja rompido sem justa causa. Então, nós temos aí esse aviso prévio de 30 dias. Mas temos também o aviso prévio proporcional, que é um aviso prévio, apesar a noção de que seria, por ser proporcional, seria inferior a 30 dias, mas na verdade, quando eu falo de aviso prévio proporcional, é o aviso prévio que é superior a 30 dias. Esse aviso prévio proporcional, ele tem origem na Constituição Federal, mas passou um longo período de tempo sem ser regulamentado. Inclusive foi objeto de mandado de injunção e tudo mais lá no STF. Ocorre que
somente em 2011, no governo de Dilma, foi regulamentado o aviso prévio proporcional através da Lei 12.506 de 2011. Então, a partir dessa lei, passou-se a regulamentar o aviso prévio proporcional, que o aviso prévio contado da seguinte forma. Nós temos o aviso prévio de mínimo de 30 dias, que é para aqueles empregados de até 1 ano de empresa, e nós temos o aviso prévio proporcional para aquele empregado que tem mais de 1 ano de empresa. No aviso prévio proporcional, o empregado ele vai receber os 30 dias, né, que todo mundo tem direito de receber, mais um acréscimo de 3 dias por cada ano trabalhado. Então, se o empregado trabalhou ano trabalhado na mesma empresa, naquela empresa que está sendo extinto o vínculo empregatício. Então, imagina que o empregado ele passou 10 anos trabalhando para a mesma empresa. Quando se ele for receber o aviso prévio da empresa, ele vai receber 30 dias, que é o aviso prévio normal, regular, digamos assim, mais 3 dias por cada ano trabalhado. Como ele trabalhou 10 anos, 10 vezes 3, 30 dias. Ou seja, ele vai receber um aviso prévio de 60 dias. 30, que seria o aviso prévio regular, e mais 30 dias, porque como ele trabalhou 10 anos, e a cada ano eu acrescento 3 dias, ok? E assim vai. Só que nessa contagem da proporcionalidade, a gente só pode considerar até 60 dias. Então, 3 dias para cada ano trabalhado, desde que não ultrapasse 60 dias. Então, isso significa que o aviso prévio ele pode chegar a 90 dias, tá? Por quê? Porque 30 dias é do aviso prévio regular e até 60 dias seria desse aviso prévio proporcional, ok? Outra coisa, seja a doutrina entende, né, a doutrina majoritária entende que esse aviso prévio proporcional, ele só é aplicado quando é a empresa que concede o aviso prévio ao empregado. Quando é o empregado que tem que conceder o aviso prévio à empresa, considera-se o prazo único de 30 dias. A gente só utiliza essa regra quando é para beneficiar aquele empregado, ok? No cumprimento do aviso prévio, o empregado ele pode, não é, escolher a redução de 2 horas diárias durante o curso do aviso prévio, ou ele pode optar, ao invés da redução de 2 horas diárias, por 7 dias corridos. Essa redução, ela ocorre para que o empregado ele tenha a possibilidade de procurar um outro emprego, já que esse período do aviso prévio é justamente esse momento de adaptação a uma nova realidade, que ele vai buscar um novo emprego, vai buscar uma outra atividade. A data do aviso prévio, as partes devem conceder o aviso prévio à outra numa data específica, não pode ser a qualquer momento. E precisa ter uma antecedência mínima de 30 dias, ok? E esse prazo de 30 dias, a corrente majoritária entende que é um prazo único, seja para um empregado mensalista, seja para o horista, para o diarista, semanalista, enfim, seria um prazo único, tá? Existem divergências na doutrina, mas a gente percebe que a maioria dos autores entende como um prazo único para ser aplicado em qualquer caso. Se não houver o aviso prévio, se uma parte não conceder à outra o aviso prévio, isso vai gerar consequência. Se foi um empregado que deixou de conceder o aviso prévio ao seu patrão, o patrão ele vai poder descontar aquele valor referente ao aviso prévio quando for pagar as verbas rescisórias desse empregado. E se for a empresa que deixa de avisar previamente esse empregado, a empresa vai
pagar em pecúnia, ela não vai ter mais a opção de aviso prévio trabalhado, ela vai ter que pagar em pecúnia aquele período referente ao aviso prévio, ok? Também na rescisão indireta, tá? Quando a empresa comete uma falta grave, é possível, sim, o empregado, aliás, não é possível, é direito do empregado receber o aviso prévio na rescisão indireta. Também é possível haver a reconsideração do aviso prévio. Então, aquela parte que concedeu o aviso prévio, seja o empregado, seja o empregador, pode fazer um pedido de reconsideração à outra parte. Se a outra parte aceitar antes de finalizar o prazo do aviso prévio, ele perde seu efeito, o contrato continua como se nada tivesse acontecido, é o que dispõe o artigo 489 da CLT. E com relação à falta grave, tá? Já com relação à falta grave, a gente já estudou que a falta grave ela pode ser cometida tanto pelo empregado, né, dentro daquelas hipóteses do artigo 482, quanto pela empresa, nas hipóteses do artigo 483 da CLT. Então, no curso do aviso prévio, quando essa falta grave ela é praticada pelo empregado, ele perde o restante dos dias que teria direito do aviso prévio, a partir da data que ele comete a falta grave. Já se a falta grave for cometida pela empresa, a empresa é que vai pagar os dias do aviso prévio ao empregado, não vai ter mais a opção de cumprir aviso prévio trabalhado, ela vai ter que pagar todo o período do aviso prévio do empregado. Isso é o que dispõe o artigo 491 da CLT, ok? Temos duas... sim, no caso de culpa recíproca, pessoal, lembra, a gente já estudou, né? Naquela parte de extinção do contrato de emprego, nós estudamos que no caso de culpa recíproca, o empregado ele vai receber o aviso prévio equivalente a 50%. Duas súmulas, a gente precisa se atentar bem para elas, é a 230 do TST e a 441 também do TST. A 230 diz o seguinte: é ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. Ou seja, se optou pela redução das 2 horas diárias ou dos 7 dias corridos, o empregado ele precisa, tá? De fato, se ausentar durante esse período, seja pela redução das horas ou dos 7 dias corridos. Em hipótese alguma, a empresa pode solicitar do empregado que trabalhe essas horas de redução mediante pagamento. Imagina que a empresa diga, você só ia, ao invés de trabalhar 8, você só ia trabalhar 6 horas por dia, mas eu estou precisando muito, ainda não consegui um substituto, então, ao invés de você trabalhar 6 horas e receber lá o seu salário integral, você vai trabalhar 8 horas, recebe o salário integral e eu pago essas 2 horas como se fossem horas extras. Isso não pode, isso é vedado pela súmula 230 do TST. Se isso acontecer, desconsidera-se o aviso prévio, é como se a empresa não tivesse concedido aviso prévio ao empregado. E temos a súmula 441 do TST. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas sessões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506 em 13 de outubro de 2011. Por quê? Na época dessa lei, que trouxe o aviso prévio proporcional, começou-se a discutir se poderia ser aplicado o entendimento dessa lei com efeito retroativo para aquelas situações em que ainda não tinha prescrito o direito, tá? Já que tinha uma previsão constitucional, mas estava somente pendente de regulamentação. E se isso acontecesse, ia ser uma enxurrada de ações trabalhistas e ia pôr em xeque a segurança jurídica das empresas. Então, o TST decidiu editar essa súmula 441
e dizer que esse aviso prévio proporcional só passaria a valer, né, a ter validade somente para aquelas rescisões contratuais ocorridas depois da legislação. E para finalizarmos, só comentar aqui, eu falei para vocês os artigos do aviso prévio, que é do 487 ao 491. Quando vocês forem fazer essa leitura desses artigos, prestem atenção para a questão, né, de comparar o texto da CLT com a Constituição Federal. Então, por exemplo, quando se fala aqui de aviso prévio de 8 dias, então vocês vão considerar que esse dispositivo, o 487, inciso 1 da CLT, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, apesar de estar aqui, né, no texto da CLT, o artigo 487, inciso 1º, a gente considera que ele não foi recepcionado. A gente não tem aviso prévio de 8 dias, o aviso prévio mínimo que nós temos é de 30 dias, tá bem? Então, fico por aqui e a gente se encontra no Classroom para tirar as nossas dúvidas, tá bem? Bons estudos e até mais!